Queridos irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos vocês, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Estamos aqui para um momento de palavra de Deus e de oração. Eu sou o presbítero Herivaldo. Se você aqui está pela primeira vez, não esqueça de deixar o teu like, o teu joinha, dá uma conferida se você já é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa teu pedido de oração, teu comentário, porque todos os dias eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus e orando por você e com você. Eu quero orar com você todos os dias. Então faça isso, se inscreva no canal, deixa teu comentário aí e vamos seguindo, aprendendo, crescendo na graça do Senhor através da sua palavra e também orando uns pelos outros. Tem algum pedido de oração especial, alguém da tua família que você quer que eu coloque aqui no caderno de oração? Então digita aí, coloca o nome dele, pois eu vou colocar aqui no meu caderninho. Todos os dias esses nomes eu apresento ao Senhor em oração. O texto de hoje está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo 47. Fala a palavra do Senhor que, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Queridos, eu quero tratar um assunto muito sério hoje com todos vocês, pois a palavra de bênção, de prosperidade, eu gosto, eu amo, mas a gente tem que ouvir o que Jesus quer nos falar. Muitas vezes queremos apenas ouvir o que queremos, o que é bom para a gente, o que a gente acha que é o importante para a gente, mas a gente precisa ouvir aquilo que realmente Deus quer trazer ao nosso coração. Não adianta a gente ficar procurando, passando, hoje em dia na internet, não é? Passando e ouvindo lives, ouvindo mensagens daquilo que a gente quer ouvir. É muito bom ouvir: olha, Deus tem uma chave para você, Deus tem uma chave de carro, uma chave de casa. Deus está falando contigo agora, Ele está entregando isso, entregando aquilo a você, mas muitas vezes precisamos ouvir a palavra de Deus como ela é. E Deus tem ensinamento na sua palavra, Deus também tem correção na sua palavra. Muitas vezes não queremos ouvir aquilo que incomoda, às vezes é uma ferida que precisa ser tratada. E a palavra vai tratar esta ferida. E quando a palavra bate, às vezes dói e a gente não quer ouvir. É muito bom a gente ouvir palavras de bênção, de prosperidade, que levante o nosso ego, que vai de encontro à nossa necessidade, talvez emocional, financeira. É uma bênção, mas tem horas que Deus quer tratar com a gente. E tem horas que Deus quer falar com a gente de forma diferente. E a palavra de hoje, que Deus traz ao meu coração, esse texto me chamou muito a atenção, porque Judas era um dos 12 discípulos, estavam com Jesus sempre. Judas era uma pessoa que estava próximo a Jesus também, cuidando, segundo alguns historiadores, da oferta, do dinheiro. Era um dos tesoureiros do grupo. Mas o interessante é que ele, quando foi trair Jesus, ele foi trair e o sinal era um beijo. Que coisa, né? Que interessante. Podia ser outro sinal.
mas a falsidade, a frieza que Judas tinha era tremenda. Inclusive ele estava com Jesus e Jesus permitiu que ele fosse até o final, porque Jesus sabia. Mas a frieza de Judas, de trair Jesus com um beijo, podia dizer, olha, eu vou dar um sinal diferente a vocês. Quando tinha vendido lá Jesus por trocado pelas moedas, tinha chegado, olha, aquele que eu apontar, aquele que eu chamar de Jesus e apontar, aquele que eu fizer outra coisa, mais um beijo. Trair o mestre com um beijo. Isso tem uma lição tão forte para a gente. Muitas vezes aqueles que estão perto da gente, aqueles que a gente confia, aqueles que a gente acredita que está do nosso lado, que é nosso amigo, que a gente pode contar, na hora que a gente vai contar com ele, a gente se decepciona. Mas é um dos nossos, é amigo. Você lembra dos amigos de Jó? E Jó nunca deixou de tratar de amigo. Mas os amigos de Jó, quando chegou perto dele, foi caluniar, foi perguntar, Jó, será que tu pecou? O que tu fizeste, Jó? Mas essa palavra de hoje é para advertência, para um alerta nas nossas amizades, na nossa convivência, porque nem sempre aqueles que estão do nosso lado, pertinho da gente, que se diz amigo, são amigos de verdade. Judas estava com Jesus, era como um deles, mas estava infiltrado ali. E da forma terrível e fria, ele vendeu. Ele sacaneou, vamos dizer assim, com uma linguagem bem atual, o próprio Filho de Deus. Disse, olha, aquele que eu beijar é esse. O beijo é sinônimo de carinho, de afeto, de amor. O beijo é sinônimo de que a pessoa tem algum relacionamento com o outro. Beijo de pai com filho, de filha com mãe. Beijo de marido e mulher. Cada um beijo desse tem um significado diferente. Mas o beijo da traição é pior do que o inimigo. É o amigo disfarçado. É o inimigo disfarçado de amigo. É o falso amigo, porque quando a gente tem um inimigo declarado, a gente se afasta dele. Mas quando a gente tem dentro da nossa convivência uma pessoa que diz amigo e nos vende, não é? O falso amigo é pior do que o inimigo, porque você não se defende, porque você confia, porque você conversas com ele que não devia conversar, porque ele é falso amigo. E com Jesus, até Jesus passou por isso. Judas estava com eles, era um deles, mas traiu de forma fria, humilhante, vendendo Jesus e mostrando o sinal através de um beijo. Que sirva de alerta para todos nós, né? Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem está perto de você. Porque a traição muitas vezes vem daqueles que estão perto. Vamos orar para que Deus possa nos livrar daquelas pessoas que nos vendem, que nos traem, o falso amigo, o que parece amigo, o que está perto da gente, o que a gente tem confiança nele e que muitas vezes é apenas um inimigo. Vamos orar para que Deus nos guarde, nos livre deste mal, dessa pessoa que às vezes está perto da gente, mas quer ver o nosso mal. Eu creio que o Senhor vai te proteger e te guardar dos falsos amigos nesta hora. Querido Deus, meu Pai, eu quero te louvar neste momento pela tua palavra, que é uma palavra de ensino, de correção, uma palavra onde nos desperta para que a gente possa estar vigilante e não sendo também, Senhor, um falso amigo. Mas eu oro neste momento pelos teus filhos que estão passando
por algum momento de traição, algum momento de dor, de angústia, alguém que o deixou para trás, alguém que o feriu, alguém que ele confiou, ela confiou e agora está decepcionado, sofrendo por problema, porque confiou, porque se entregou, porque amou e foi traído pelo amigo, pela uma amiga, por quem ela pensava que era amigo e amiga. Deus, ajuda os teus filhos, nos dá livramento de pessoas assim no trabalho, em casa, nos livra, Senhor, desse tipo de amizade, nos dá sabedoria para conviver em sociedade, mas de forma, Senhor, a que a gente tenha prudência e vigilância. Ajuda os teus filhos que estão aqui, passando por dificuldades na sua família, em casa, nos relacionamentos, os que estão enfermos. Meu Deus, entra com providência. Pai, confiamos em Ti, entregamos esse dia em Tuas mãos, para que o Senhor nos ajude a viver de forma que a Tua palavra nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e sempre. Amém e amém. Não esqueça de compartilhar esta oração todos os dias. Compartilhe aí os nossos louvores, os hinos de adoração. Manda para alguém e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Na oração eu encontro paz, alegria.